então, dando continuidade à aula de ontem, né? Ontem a gente falou sobre a cidade-estado de Atenas. E hoje nós vamos falar sobre Esparta, né? Nós vamos falar um pouco da organização da sociedade espartana, vamos falar sobre a política, vamos falar sobre a educação e vamos falar sobre alguns outros interesses dessa sociedade, ok? Período arcaico, que vem então depois daquele período homérico de desintegração do sistema gentílico, ele se caracteriza basicamente pela formação, pelo desenvolvimento, pela consolidação das cidades-estados na Grécia. O surgimento da polis, essa unidade política grega, vai acontecer aqui nesse período arcaico. E dentre as várias regiões da Grécia, existem duas cidades-estado que são fundamentais aí para qualquer prova, qualquer concurso vestibular: Atenas e Esparta. E no vídeo de hoje a gente aborda aqui o desenvolvimento da cidade de Esparta, essa cidade-estado. Então vem cá, Chuchu, primeira coisa fundamental, primeira coisa importante para a gente é a localização. Onde é que está, afinal de contas, a cidade de Esparta? Essa região ela é localizada aqui no que a gente chama de Lacônia, ou Península do Peloponeso. É a Península do Peloponeso que contava com uma série de diversos povos habitando essa região e que vai ser invadida pelos dórios. Te lembra dos dórios? Não te lembra, Chuchu? Dá uma olhada aqui no vídeo do lado, ó, no período pré-homérico. No período homérico também a gente falou desses caras, os povos guerreiros que sabiam, detinham conhecimento aqui da fabricação de instrumentos de ferro, que usavam carros de combate, um povo altamente militarizado. Os dórios, portanto, vão invadir essa região do Peloponeso e eles vão dominar e eles vão ser os responsáveis pela fundação de Esparta. Quando os dórios chegam em Esparta, então a gente vai ter a seguinte situação: os descendentes desse povo invasor aqui vão ocupar o topo dessa sociedade, vão ser a elite espartana, vão ser os caras que chamamos aqui de espartiatas, são os caras que dominam, que controlam o Estado. Na porção intermediária dessa sociedade, nós vamos ter aqui aquela parcela de povos que não vão se rebelar contra a dominação dos dórios, que vão aceitar de forma submissa a conquista aqui provocada pela invasão dórica. Então esses caras vão ocupar a porção intermediária, vão ser homens livres e vão deter, vão ser proprietários de terras. E a gente vai chamar esses caras de quê aqui? Periecos. Olha para cá. Perieco, te lembra alguma palavra? Lembra sim, periferia, exatamente. Onde é que são as terras que esses periecos vão ter? Justamente, Chuchu, nas bordas, na periferia da cidade de Esparta. Em contrapartida, existe aqui uma parte daqueles povos que não vão aceitar passivamente a dominação dos dórios. Eles vão pegar em armas e vão tentar expulsar esse invasor. Derrotados, se tornarão escravos de Esparta e vão receber o nome aqui de ilotas. Os ilotas, portanto, são aqueles caras que são escravos, são aqueles caras que trabalham, responsáveis pela produção em Esparta. Então, espartiatas no topo, periecos, homens livres com terras na periferia, e os ilotas, que são os escravos do Estado. Politicamente, como é que se organizava Esparta? Como é que era a estrutura política desse povo guerreiro, desse povo militarizado? Esparta vai se organizar aqui numa estrutura que chamamos de diarquia, ou seja, a existência de dois reis. Reis com funções aqui
pouco importantes. Não são os reis que vão concentrar todo o poder em suas mãos. Não é um rei aqui do Estado absolutista. Não, esquece isso. Estes reis vão ter funções religiosas, vão ter funções judiciárias, mas quem controla o poder, quem decide a política externa, quem organiza as questões legislativas de Esparta é uma instituição chamada Gerúsia. A Gerúsia, formada sempre por 28 membros, os chamados gerontes. Os gerontes, 28, que eram caras que quando assumiam aqui se tornavam eternamente gerontes, era um cargo vitalício. A Gerúsia, portanto, era onde se concentrava o poder em Esparta. Presta atenção, quem é que pode ser geronte? É Hilota, que é escravo? É Perieco, que é homem livre, mas relegado à periferia? Claro que não. Quem vai poder ocupar a Gerúsia são apenas os espartiatas. Fica ligado nisso, os espartiatas controlam toda essa estrutura política. A Gerúsia, então, pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai indicar, esses 28 gerontes indicam 5 éforos. Esses caras vão formar o eforato, é onde se concentra o poder executivo. É os caras que vão governar a cidade de Esparta. Uma coisa parecida com o que nós temos hoje da prefeitura. Perfeito? E ainda vamos ter dentro dessa estrutura política a Assembleia de Cidadãos, formada, de novo, apenas por espartiata, mas com uma função consultiva. Essa assembleia em Esparta vamos chamar de ápela. E essa aqui vai ser uma assembleia que só vai ser consultada, perfeito? Tanto que esses caras não têm direito à fala. Os gerontes consultam a Assembleia dos Cidadãos e os cidadãos podem apenas bater palma para o que está sendo feito. Então veja, o poder em Esparta é concentrado fortemente aqui na figura dos gerontes, nessa instituição da Gerúsia, formada por espartiatas acima de 60 anos. Essa então a nossa estrutura social, a nossa estrutura política em Esparta. Agora temos que falar das características gerais. Opa, professor, tu pulou aqui a economia. É verdade, para ver se vocês estavam ligados. A economia aqui espartana, ela vai ser basicamente uma economia agrícola. O espartano não tem, ao contrário de Atenas, um grande desenvolvimento comercial. Então, basicamente, a produção e o desenvolvimento dessa economia está baseada, centrada em práticas agrícolas. Bom, mas as características gerais, isso aqui é importante, pode aparecer na tua prova. O que caracteriza o espartano? Pessoal, falei Esparta, tem que pular na cabeça de vocês. Guerra, militarismo. Lembra daquele filme 300 do Rodrigo Santoro? Isso mesmo, os espartanos, os 300 de Esparta, que conseguem segurar o avanço de 300 mil persas. Falei de Esparta, falei de militarismo, é a primeira característica fundamental dessa cidade-estado. Esses caras aqui treinam os seus cidadãos para serem guerreiros. É a ideia do cidadão soldado aqui, pessoal. Então, militarismo é a primeira característica importante. Uma segunda questão interessante do desenvolvimento de Esparta é a xenofobia. A xenofobia ou aversão aos estrangeiros. Pessoal, esses caras dominam, a maior parte da população são de escravos. Então eles querem evitar que as ideias estrangeiras chegassem até Esparta e pudessem fazer com que os hilotas resolvessem acabar com a sua situação de exploração. Então aqui eles não vão ter muitos estrangeiros dentro das suas terras, pelo contrário, o espartano é um xenófobo, certo? Uma outra característica é que o laconismo. O que é uma pessoa lacônica, Chuchu? É uma pessoa que fala pouco, é uma pessoa monossilábica. Dentro de uma estrutura toda voltada para a guerra, como é o caso de Esparta, é preciso falar muito com poucas palavras. Durante a guerra, a gente não pode pegar os soldados, botar eles sentadinhos e dar uma palestra de 5 horas, né? A gente precisa ser que nem aqui no aula D, rápido, falar muito em poucos minutos. E é essa característica aqui do laconismo, dentro dessa lógica da guerra.
Para terminar aqui, Esparta, pessoal, tem um aspecto interessante, que é o sistema educacional de Esparta, a chamada agogê. O agogê é o sistema de ensino, como eles educavam os espartiatinhas aqui. Como era a educação do espartiata? Ora, sendo um cidadão soldado, desde o início, o Estado de Esparta vai se preocupar com o desenvolvimento das suas crianças. Então, de 0 a 7 anos, quando nasce um filho de espartiata, esse cara vai primeiro passar por uma análise. Vários membros, um juizado vai ver se essa criança é saudável. Se ela for saudável, excelente, volta para a família. Mas se ela tiver alguma anomalia física, alguma anomalia mental, essa criança aqui ela era executada. A ideia do Estado de Esparta é que eles não poderiam aqui suportar alguém que não estivesse dentro dessa estrutura militar. Então, uma sociedade bem diferente do que nós temos hoje. Do 0 aos 7 anos, sendo uma criança considerada apta fisicamente, a gente vai ter a aplicação da agogé, desse sistema de ensino, onde a criança vai receber uma educação militarizada. Vai ser ensinado aqui formação militar, o uso de armas, o uso de lanças, de escudos, as marchas, e essa é uma educação muito severa. As crianças que participam da agogê aqui, elas recebem pouco alimento, pouca água, pouca roupa, porque essas crianças precisam estar acostumadas ao frio, elas precisam aqui estar acostumadas à adversidade da guerra. Então a agogê é essa educação militarizada, inclusive se encerra com a ideia da Cripteia, o festival de encerramento da agogê, onde o espartiata deveria matar um hilota, para poder completar o seu ciclo de ensino. Essa estrutura toda que a gente viu hoje, pessoal, aqui na aula, ela vai ser desenvolvida pela figura lendária de Licurgo, que teria sido o primeiro legislador espartano, que teria pensado essa organização social, essa organização política, essa estrutura educacional. Beleza, pessoal? Valeu! Então, hoje ficamos por aqui. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula!